Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Emerson Antunes chegando por aqui, trazendo mais um vídeo, trazendo mais um estudo sobre a movimentação de preços do Bitcoin. É finalzinho de tarde de domingo, hoje dia 4 de junho de 2023. É comecinho de mês de junho ainda, né? E como eu estou gravando no domingo, nós temos então que entender que também estamos encerrando uma semana na movimentação de preços do Bitcoin e já começando outra. O Bitcoin está sendo cotado a 27.214 no momento da gravação, ou seja, voltamos mais uma vez a operar acima da região de 27 mil dólares. Isso é uma região importante porque, se eu tirar um pouquinho o zoom aqui da tela, você vai entender que o preço do Bitcoin ele ainda permanece operando acima das mínimas também, né? O preço atuou por várias semanas aqui sem perder estas mínimas. O fato do preço do Bitcoin estar operando nessa região, nesta faixa de preços, permitiu que as linhas de equilíbrio do Ichimoku Kinko-Ryo, a Seiko Span A e a Seiko Span B, que estão projetadas 26 períodos no futuro, tivessem o cruzamento para o lado positivo, o que mostra pra gente que os vendedores que construíram toda esta região de nuvem aqui perderam a força. É o que o gráfico está mostrando, é o que o equilíbrio do preço está mostrando nesse momento. Apesar de nós termos aqui algumas dificuldades para o preço subir, dificuldades estas que ficam evidentes quando você olha para o preço e o preço está operando abaixo da linha de Tenkan-Sen. Para você entender a Tenkan-Sen, ela é um ponto de equilíbrio de 9 semanas. Nesse caso, que estamos olhando para um gráfico semanal. Então, a Tenkan-Sen do gráfico semanal, ela é a nossa resistência local. E o nosso suporte local neste momento é as mínimas, ou são as mínimas, da estrutura que a gente está analisando já há várias semanas. Veja, cada tentativa de rompimento, o preço volta a operar acima da região de suporte. Então, nós estamos a cada dia que passa, a cada semana que passa, nós estamos observando o Bitcoin ficar ainda mais comprimido. A faixa de preço, a amplitude está ficando cada vez menor e isso poderá fazer com que a qualquer momento a gente tenha uma tomada de direção mais forte, mais robusta. O preço pode se decidir se ele quer continuar subindo ou se ele quer cair, mas por enquanto o que vemos ainda é o mercado ficando comprimido. Com alguns pontos positivos, como é o caso justamente da Seiko Span A estar acima da Seiko Span B no futuro. Outro ponto positivo é que nós ainda temos a Tenkan-Sen operando acima de Kijun. Isso também é um cenário positivo para um gráfico semanal. Outro detalhe importante que nós temos aqui é que a Chikou Span, andando 26 períodos no passado, ela está acima do preço, e se ela está acima do preço, também notamos que o mercado torna-se positivo. Mas o que essas linhas do Ichimoku me mostram são os níveis de equilíbrio de preço. Mas e o preço propriamente dito? O que é que o preço está fazendo? É isso que a gente precisa olhar. E o preço está abaixo da resistência de 9 semanas. O preço está abaixo do equilíbrio de 9 semanas. Tenkan-Sen está na linha de preço de 28.400, enquanto o preço atual está em 27.214 no momento da gravação. Então nós temos aqui claramente essa resistência. Então o gráfico semanal ele ainda mostra para a gente que estamos dentro de um cenário de lateralidade. Esta lateralidade corre o risco de testar as mínimas para depois voltar a subir, e como também ele corre o risco de testar a máxima da lateralidade. Então nós temos essas duas probabilidades evidentes nesse gráfico que nós estamos olhando aqui ao lado. Agora, se a gente reduzir o tempo gráfico para um gráfico diário, a gente consegue ter aqui algumas observações importantes. O gráfico diário
ele não conseguiu na semana passada se manter acima da nuvem e nesse momento ele opera abaixo. Então aqui nós temos alguns pontos que mostram para nós as dificuldades do mercado em subir, como por exemplo o preço operando abaixo da nuvem. A Seiko Span A no futuro está abaixo da Seiko Span B, ao contrário do que nós estamos vendo lá no gráfico semanal. A Chico Span está abaixo do preço, ou seja, o preço é resistência para ela. Então eu tenho no gráfico diário um conjunto de informações que me mostra relativamente dificuldades. Porém, tem uma informação positiva nesse contexto todo. E a informação positiva é que se eu aproximar a tela para você, você verá que a Tenkan 100 está acima da Kijun. Se a Tenkan 100 está acima da Kijun, o ponto de equilíbrio de 9 está acima do ponto de equilíbrio de 26. Então eu tenho aqui uma informação que me diz, opa, os vendedores vão ter que fazer um movimento de queda muito grande, vão ter que fazer uma pressão muito grande para conseguir reduzir esses preços. Porque a Tenkan 100, que é o ponto de equilíbrio de 9, não vai reverter o movimento com qualquer sardinha no mercado. Nós vamos ter que ter um grande baleia injetando venda para o mercado cair. Quando a gente olha a Tenkan 100 em cima da Kijun, a gente entende que para cair é difícil. Pode cair? Pode. É a oferta e demanda que comanda o jogo. Mas a linha de equilíbrio me dá a entender que no contexto dos últimos 9 dias, o equilíbrio dos compradores ficou melhor. Só que, claro, o preço ainda está abaixo do ponto de equilíbrio de 9 períodos. Então eu tenho um contexto aqui de indecisão, ainda um contexto de lateralidade, e o mercado não conseguiu tomar direção. Ele pode muito bem tentar uma nova onda de alta, já que se segurou na região do suporte, mas agora no gráfico diário eu tenho a resistência de Tenkan 100. A Tenkan é resistência. E a Tenkan, no gráfico diário, está em 27.476. Então, chegando até aqui, o preço pode jogar para baixo. Por quê? Porque também temos um bloco de ordens nesta mesma região que provocou a última queda. Então, aqui fica mais evidente, fica mais claro que tem consolidação. Se subir, bate no order block, bate na Tenkan, estamos abaixo da nuvem. Então, num contexto mais macro, a probabilidade maior é que o mercado tente recuar, mas com muita calma, porque a Tenkan está acima da Kijun. Então vamos continuar acompanhando. Quando eu olho para o MACD, por exemplo, vamos dar uma olhadinha rápida. O MACD está fazendo aqui no seu histograma topos mais baixos, ou seja, o histograma do MACD, no momento em que eu estou gravando o vídeo no domingo à tarde, tem as suas máximas menores. Isso mostra que a tentativa de alta aqui pode não evoluir tanto assim. Mas na sexta-feira quase que houve um engolfo, né? Nós tivemos uma tentativa de alta. Então a probabilidade maior aqui nesse momento é justamente da tentativa do preço de testar o bloco de ordens um pouquinho mais em cima. A gente vai tentar fazer esse movimento na virada da semana, para depois o preço tomar uma decisão se ele vai querer subir ou cair. Quando eu olho para outros indicadores, eu vejo que no DD Index, por exemplo, nós temos aqui os compradores começando a mostrar a cara, e no estocástico de 14 também está começando a querer cruzar para cima. Porém, no ADX não há tendência. Ele está caindo e está abaixo de 20, inclusive. Então não tem tendência. Isso confirma a nossa tese de que permanecemos ainda em uma região de consolidação. Para olhar os números de endereços, mais de 10 mil bitcoins estão estáveis, não fizeram negociações ao longo desse mês. Os detentores de endereços acima de 1000 bitcoins aumentaram o número de endereços e diminuiu o número de endereços de 100. Aqui ainda precisamos esperar virar a semana, começar a segunda-feira para entender qual vai ser a regra do jogo aqui. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva, ative as notificações clicando aí no sininho. E você pode
deixar um comentário se porventura você tiver alguma dúvida. E também, claro, se você não deixou o seu like, deixa o like para ajudar o canal. Eu vou trazer aí provavelmente na segunda-feira, né? Outro vídeo aqui do Diário do Bitcoin, trazendo informações mais atualizadas, porque a gente vai ver a virada da semana, né? Mas aqui com esse vídeo você já conseguiu entender um pouco sobre as probabilidades mais perto do preço do Bitcoin, de que tipo de movimento ele poderá fazer. Valeu, pessoal! Grande abraço para vocês aí, uma ótima semana e bons negócios!